o Grêmio acabou ficando um pouco amarrado nessa situação do Diego Souza, e nós estamos hoje aí sem um camisa 9 para substituir o Soares, né, para poder poupar o Soares até eventualmente, né? E o Grêmio tem tentado alternativas. E a alternativa que o Grêmio tem tentado, eu acho que isso é um debate legal de ressuscitar aquilo que a gente conversou ontem, Rodrigo, na live pós-jogo. Um debate, né, legal é o Vina. É o Vina de falso 9. Se ele pode ser esse jogador, se ele vai ser esse jogador, se está faltando o que para ele ser esse jogador que venha substituir o Soares. Porque assim, ó, o Soares já não é aquele centroavante trombador. Então, pelo menos a ideia de que muita gente tem é que sim, um meia mais corpulentinho, tipo o Vina, poderia fazer essa função, até porque o Vina tem presença de área, né? Sim. O Vina, eu vou te dizer o seguinte, ele me lembra mais o momento de transição do Diego Souza de meia para centroavante do que um falso 9 tradicional ao estilo Luan, por exemplo, que vai ser a nossa pauta daqui a pouquinho, e que seriam dois tipos de jogadores diferentes, né? Então o Vina me lembra muito mais, como eu falei, um momento de transição do Diego Souza para se transformar no centroavante, que é um cara mais forte, um cara que está habituado a vir um pouco mais de trás, a vir buscar o jogo, e daqui a pouco ele gosta muito de vir buscar o jogo, mas não tem mais aquele pique de carregar a bola com mais força, mais vigor, e aí ele acaba perdendo e não construindo a jogada da melhor forma. O Diego Souza ele conseguiu vencer essa transição e se transformar num baita de um centroavante, né? O Vina não chegou lá ainda. Não que ele não possa chegar, eu não sei, que eu acho que o Vina tá com 31, não sei que idade tá o Vina. Ele até pode se transformar num centroavante interessante, mas aí tem que alguém chegar no ouvidinho dele e dizer, cara, tu não pode vir até o meio de campo, a ponta direita, para pegar uma bola aqui, para depois e correr para o ataque. Tu não vai chegar, vai te faltar perna para chegar lá, e quando tentarem cruzar para ti, tu não vai estar no lugar. E aí a gente perde, no caso o time perde. Então, falta talvez um pouquinho de orientação do Renato, né, do Simancol, do próprio Vina, no momento em que ele estiver desempenhando essa função de centroavante, para que ele se adapte e se transforme daqui um pouco num cara mais próximo da área do que ele costuma jogar, do que ele acostuma jogar durante a carreira. Mas tu sabe que pro meia, cara, pro meia isso é um pouco difícil, assim, principalmente pelo meia clássico brasileiro, tipo Vina, camisa 10 e tudo mais. Porque sempre que o cara joga de meia, existe uma certa cobrança que ele venha fazer a armação lá atrás, ele venha pegar a bola próximo dos volantes e construa de trás para pifar alguém, né? Não necessariamente ser um jogador, por exemplo, como o enganche argentino, que é o Cristaldo, por exemplo, que gosta de ficar mais na zona ofensiva e esperar a bola chegar lá, né? O Vina, aí tu desloca o cara para centroavante, e ele tem esse cacuete, né, de pegar e voltar muito, e procurar muito espaço. E talvez para ele seja muito difícil, e precise realmente o trabalho do dia a dia muito em cima do cara, dizendo, não, cara, agora tu já recuou demais. Tu tem que ficar a princípio na referência, e aí tu vai sair estrategicamente, tu tem a liberdade para sair, mas tu fica a princípio na referência, tu sai em momentos estratégicos. E aliás, né, falando em momentos estratégicos e estratégia, né, a gente acabou colocando na live de ontem em relação a isso, que também a gente precisa ter muito cuidado com quem é que vai tomar o lugar do tal do falso 9 quando o falso 9 sair. Tu falou muito bem do Luan, e repetindo que o Luan vai ser, e o que aconteceu com o Luan vai ser pauta aqui depois, né? O Luan era o nosso falso 9, que quando saía, o Grêmio tinha dois pontas, um que não era ponta, era um volante, tinha antes o Giuliano e depois o Ramiro, mas eram jogadores que entravam dentro da área e estavam compreenderam e que davam a função, né? Isso, que davam aquela profundidade e presença de área quando o Luan saía.
E quando o Grêmio vai jogar com um falso 9 que vai sair, de repente, tanto quanto o Meia, tanto quanto o Luan saía, tanto quanto o Vina talvez tenha tendência de sair, o Grêmio precisa ter jogadores que ocupem aquele espaço. Quem é que vai ocupar o espaço? Não só quando o Vina sair, mas o próprio Soares, que é um jogador que gosta de procurar o jogo, tem qualidade para isso. Quem é que vai ocupar a grande área quando ele sair, seja para receber o passe do Soares, seja para receber o passe de um companheiro que o Soares colocou em condição boa. Digamos que o Soares consiga fazer uma boa invertida para o lateral, quem é que vai fazer a diagonal pelo outro lado, sabe? E não assim, eventualmente, mas de uma maneira constante, de maneira que isso seja um perigo constante para o adversário. Pô, o Soares saiu... Se transforma numa mecânica do time, né? Exatamente, se transforma em um padrão que coloca o adversário em dúvida. Pô, o Soares saiu, será que eu vou abafar ele? Ou eu fico aqui porque alguém vai entrar nesse espaço vazio que eu vou deixar? Tu criar futebol, cara, se atacar é tu criar dúvida no teu adversário. O cara olhar e dizer assim, o que eu faço? No que ele pensa o que eu faço, é aquele segundinho que o cara tem para ficar livre, sabe? E isso é importante. E é esse o trabalho que tem que ter, tanto da orientação do Vina, quanto da orientação do time, para que o time funcione como um reloginho e possibilite esse tipo de situação. Para que o Grêmio substitua o Soares, sobretudo taticamente, né, cara? Às vezes tu pode não ter o jogador, mas tu pode ter uma tática, uma estratégia, um sistema tão forte que mesmo um jogador diferenciado acaba não sentindo, o time acaba não sentindo tanto, né? Com certeza, né? E tu lembrou o papel do Ramiro, e no caso o Grêmio na época tinha o Pedro Rocha como titular, e depois o Everton, né? E a gente vai lembrar, né, quem tiver a memória melhor aí vai lembrar que naquela época a gente já via uma qualidade melhor no Everton, mas o Pedro Rocha era um cara que entendia muito bem essa função, melhor do que o Everton, né? Apesar dele não ter mais qualidade individual, qualidade técnica e poder de finalização, que só veio a ter depois, quando estava perto de sair do Grêmio. O Pedro Rocha, ele dominava justamente essa técnica de ocupar o espaço deixado pelo falso 9. E ele se lavava, né? Ele penetrava e aproveitava, e quando começou a fazer gol, desandou a fazer gol. O Ramiro era um outro jogador que, apesar de não ser um atacante, ele é um cara muito inteligente, jogador inteligente, aproveitava bem os espaços, fazia o facão. Então a mecânica do time estava formatada para funcionar daquele jeito. E é um pouquinho disso que está faltando. E talvez, e aí eu entrando num assunto que talvez não seja a nossa pauta de hoje, mas de vídeos e lives futuras, talvez isso venha acontecer com a chegada dos jogadores aí, né? O retorno do Ferreira é um cara que pode acabar agregando nesse sentido. O Iturbe é um cara que sabe jogar dessa forma, né? Acho que nós vamos ver o Iturbe se aproveitando bastante desse espaço criado pelo Soares. O Cristaldo é um cara que compreende bem isso, não é à toa que, tudo bem, ele fez os golzinhos de pênalti, mas ele tá sabendo ocupar aquele espaço. O Vijaçante já fez aí, quantos gols o Vijaçante já fez? Uns 4 gols na temporada, pisando Pelo na área. Menos uns 3, eu acho. Justamente fazendo isso, né? Ocupando aquele espaço que o nosso 9 deixa quando ele sai para construir a jogada, e não é à toa também que o Soares, em função disso, desse comportamento padrão dele, é um dos maiores garçons do time do Grêmio. Então, a gente tá com uma mecânica ali, ó, falta bem pouquinho. E quanto ao Vina, só para finalizar essa minha colocação aí, eu vou destacar aqui o comentário do Lelê, né? Só que o Vina vem pecando na finalização quando teve as oportunidades. Cara, eu concordo contigo, o Vina tá pecando mesmo. Mas quando o cara ele tá com um espaço muito grande para circular, e quando chega na zona onde ele tem que estar, ele acaba chegando muitas vezes até sem perna, sem tá pensando direito no que vai fazer, pega uma jogada meio de surpresa e acaba não finalizando muito bem. Eu acho que tem a ver um pouco disso também. E eu acho que isso tem menos a ver com a qualidade individual do Vina, que ele tem. Ele não é um mau jogador, tá? O Vina. Ele pode estar num momento mais ou menos ruim, mas ele não é um mau jogador, ele tem qualidade. Eu acho que tem mais a ver com essa questão justamente do ajuste fino aí, que a gente pode encontrar daqui um pouco meios de suprir esses problemas na finalização.